Antes do nome, antes da lógica, já sabia, eu já sabia. Sou antena, sou memória, sou atraso suficiente. Sabe aquela sensação que acho que todo mundo já sentiu? Aquele arrepio ou uma pressão sutil bem ali no meio das costas, entre as omoplatas? Sei perfeitamente. Então, o material que a gente vai analisar hoje usa exatamente essa sensação como um ponto de partida por uma viagem, e olha, que viagem. É verdade. Começa com a figura de um anjo da guarda e termina, acredite, questionando a própria natureza do tempo e da realidade. Exato. E a proposta é bem ousada. A pergunta que esse material força a gente a fazer é: e se o nosso corpo não for só tipo um passageiro no universo, mas o piloto? O piloto. Gostei disso. E se a forma como a gente se senta, respira e sente for de alguma forma o leme que guia a nossa experiência da realidade? A nossa missão aqui hoje é desvendar essa ideia. Um raciocínio que mistura biologia, física e o que parece ser uma sabedoria muito antiga, né? É um ensaio denso, quase poético, que conecta pontos que a gente normalmente não conecta. Então a proposta é essa. Vamos investigar se esse piloto realmente existe dentro da gente? Vamos lá. Ok. Então, o ponto de partida, como eu disse, é essa região do corpo, o espaço entre as escápulas. A fonte afirma que tradições antigas localizavam ali as asas simbólicas, sabe? O lugar onde sentiríamos a presença do nosso anjo da guarda. Isso. É uma imagem bonita, mas que à primeira vista parece pura poesia, né? Totalmente. Só que é aí que a análise faz a primeira conexão surpreendente. Ela pega essa imagem poética e coloca do lado da biologia moderna. E o que a ciência diz sobre essa mesmíssima área? Diz o quê? Que ela é coberta por uma fáscia, um tecido conectivo muito especial. Ela é extremamente rica em terminações nervosas e colágeno, o que a torna um sensor de altíssima sensibilidade a campos elétricos, a vibrações Nossa. e as mudanças sutis no ambiente. A ciência moderna, por exemplo, fala em descargas piezoelétricas no colágeno dessa fáscia. Peraí, descarga piezoelétrica. Isso só como algo saído de um laboratório de física, não? Não das minhas costas. O que isso significa em termos simples? Ótima pergunta. É mais simples do que parece. Sabe o acendedor de fogão que faz aquela faísca quando você aperta o botão? Sei, claro. Aquilo é o efeito piezoelétrico. É uma pressão mecânica que gera um pulso elétrico. A fonte sugere que o tecido das nossas costas, por ser rico em cristais de colágeno, age de um jeito parecido. Uma mudança sutil no ambiente, uma presença, poderia gerar uma minúscula descarga elétrica. Que a gente sente como um arrepio, um aviso. Exatamente. Ah, agora faz sentido. Então, o toque de um anjo e uma descarga piezoelétrica poderiam ser só duas linguagens diferentes para nomear a mesma sensação física. É isso. É exatamente esse o ponto. A questão não é provar que anjos existem, mas validar a percepção corporal. O arrepio é real, a sensação de aviso é real. A ciência tenta dar um nome técnico, enquanto a sabedoria antiga usou uma metáfora poderosa. Tem uma citação marcante no texto que resume isso de forma brilhante. Qual? Os antigos sem microscópio disseram: temos um anjo da guarda às costas. Eles sentiram o fenômeno e deram o nome que a cultura deles permitiu. Ok, se essa área nas costas é um sensor supersensível, tipo um ponto de contato, o que isso significa para o resto do corpo? Significa que ele faz parte de um sistema maior. A fonte expande essa ideia e propõe que o corpo inteiro funciona como uma antena, mas que o centro de sintonia dessa antena está no nosso eixo torácico, a área dos pulmões, do coração, do plexo solar. E a qualidade dessa sintonia se manifesta de uma forma muito visível.
a nossa postura. É aqui que entra aquele famoso exemplo das lagostas que ficou popular com o Jordan Peterson e que a fonte menciona, né? Isso, exatamente. De forma resumida, uma lagosta que vence uma disputa, ela assume uma postura mais ereca, mais expansiva. E essa mudança não é só psicológica, ela é neuroquímica. Sei. Seus níveis de serotonina aumentam, sinalizando dominância, bem-estar. A lagosta que é derrotada se encolhe e a química interna dela reflete isso. A provocação do texto é que com a gente acontece a mesmíssima coisa. Mas aí vem a afirmação mais ousada do texto que diz: não é psicologia, é física orgânica. É fácil falar de boas vibrações, mas a fonte está argumentando que isso é mensurável, como a voltagem de uma bateria. Isso não é levar a metáfora um pouco longe demais? É uma afirmação forte, sem dúvida. Mas a lógica por trás dela é tirar a discussão do campo do pensamento positivo e ancorar na biologia. A ideia é que a coerência interna, o ritmo sincronizado entre coração, respiração, sistema nervoso, gera um campo eletromagnético mais forte e ordenado. E a expressão física disso é uma postura expansiva, ereta. O colapso, a desordem interna se manifesta como uma postura contraída. Quem está coerente se expande, quem está em colapso se encolhe. É engraçado, só de falar sobre isso eu já me ajeito aqui na cadeira. Eu também. Eu estava um pouco curvado sobre o microfone e agora me endireitei. A sensação muda instantaneamente. Parece que até minha voz sai com mais clareza. É um exemplo bobo, mas a gente sente na pele, literalmente. É a cena. Então a postura não é só uma consequência do nosso estado. Ela é a mensagem. Ela é a mensagem primária. Antes de qualquer palavra, seu corpo está transmitindo: estou aqui, estou em ordem, ou estou ameaçado, preciso de abrigo. É uma comunicação fundamental, que a gente compartilha com a lagosta e provavelmente com a maioria dos seres vivos. Ok, se a nossa postura está enviando um sinal para o mundo como uma antena, a pergunta óbvia é: que tipo de informação essa antena recebe? E é aí que o texto entra de cabeça na ideia de intuição, certo? Exato. E a grande provocação aqui é que a intuição não nasceria na cabeça. A ideia é que o cérebro não é o gênio, ele é o tradutor. O tradutor. A percepção original, o saber instantâneo, aconteceria primeiro no corpo, naquele campo das asas que a gente mencionou no início. O arrepio, o aviso, a sensação de que algo não está certo. Chega ali primeiro, mas como isso funciona? Porque na minha experiência, eu penso e depois sinto. Ou sinto e imediatamente penso sobre o que senti. Parece tudo junto? Parece, mas segundo a fonte não. E para explicar essa diferença, o texto introduz o conceito que talvez seja o mais importante de toda a análise: o delay, o atraso. O atraso. Isso, a percepção sentida no corpo seria instantânea, quântica, por assim dizer. Mas a nossa consciência racional, que o texto associa ao hemisfério esquerdo do cérebro, chega sempre depois. Depois. Sempre. Ela precisa de um tempo, algumas centenas de milissegundos para processar, nomear, catalogar e organizar a experiência numa história com começo, meio e fim. Algumas centenas de milissegundos? Isso parece nada? Qual a importância disso? A importância total, porque segundo o texto, nós vivemos permanentemente dentro desse atraso. Nós nunca experimentamos a realidade em tempo real. Nossa, isso é uma ideia de parar tudo o que se está fazendo. A fonte está basicamente dizendo que a vida não é um filme que a gente assiste ao vivo. Não. É um filme que já foi gravado a uma fração de segundo e nossa consciência é só a sala de edição, adicionando legendas e trilha sonora para fazer sentido. Essa é a analogia perfeita. A frase do texto que resume isso é brutalmente direta. Somos editores de uma realidade que já aconteceu. Isso é vertiginoso. Quer dizer que quando eu acho que estou reagindo a uma bola vindo na minha direção, meu corpo já reagiu e meu cérebro está só inventando a história de eu vi a bola e decidi me mover. É essa a ideia. Minha percepção de livre-arbítrio acabou de levar um soco. Exatamente, as implicações são malucas. Se a gente leva esse argumento a sério, até a nossa percepção de tempo linear, passado, presente e futuro seria um produto desse atraso. Como assim?
O passado não seria algo que ficou para trás, mas um arquivo acessado agora? O texto usa a analogia da Biblioteca Nacional. Ela existe inteira o tempo todo, mas só vira história quando um pesquisador vai lá, no presente, abre um livro e o lê. A memória, da mesma forma, seria uma experiência do presente. Ok, a minha cabeça está girando um pouco. Se a realidade que a gente percebe é uma edição, o que existe antes da edição? Qual é a matéria-prima, o filme bruto? Para descrever isso, a fonte usa outro termo poético: plasma. Plasma. Seria a tinta do real. Um campo de potencial puro, sem forma, sem nome, onde tudo existe como possibilidade. A física quântica chama isso de função de onda. Certo. É só quando um observador entra em cena que essa onda de possibilidades colapsa em uma partícula, em um evento específico? A frase-chave aqui é: onda é potencial, partícula é decisão. E a decisão é nossa, do observador. Segundo a lógica do texto, sim, o observador é o elemento que transforma potencial em realidade. E aqui tudo se conecta de volta ao início. A qualidade desse observador importa, mas especificamente o estado de coerência do observador. Ok, então essa ideia de caligrafia quântica que o texto menciona tem a ver com isso? Tenta me explicar como se eu tivesse 5 anos. Vamos lá. Imagine que a realidade, esse plasma, é uma lousa em branco gigante. E o nosso estado interno, nossa postura, nossa coerência, o sinal da nossa antena é um pedaço de giz. Ok? Se a gente tá calmo, centrado e coerente, nossa mão tá firme, o giz tá firme e nós desenhamos um círculo perfeito na lousa. Se estamos ansiosos, com medo, incoerentes, nossa mão treme. O que a gente desenha? Um círculo todo borrado, tremido. Entendi. O texto não está dizendo que o mundo lá fora é confuso. Está dizendo que a nossa mão pode estar tremendo ao desenhá-lo. Exatamente. E o mais incrível é pensar que essa caligrafia que desenha a realidade começa naquele primeiro sinal, naquele arrepio entre as omoplatas. Nossa, volta tudo pro começo. Tudo. Aquele anjo não é só um alarme. Segundo a fonte, ele é o primeiro toque do giz na lousa. É o sensor que informa a qualidade do nosso sinal, que por sua vez vai desenhar o que a gente vai perceber logo em seguida, naquele delay. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Essa jornada que começou com um arrepio nas costas nos leva a que conclusão? A uma conclusão radical. O nosso estado corporal, nossa coerência interna, não é apenas uma reação ao mundo, mas um agente ativo na criação da nossa realidade percebida. Uau! O mistério do universo, segundo a fonte, não é complicado em si. A complicação está nas nossas tentativas de explicá-lo, de criar uma narrativa. O universo instantâneo, o plasma, não tem enredo. O enredo, a história, a causa e o efeito nascem nesse atraso fundamental da nossa percepção. É uma inversão completa de perspectiva. O texto termina com uma recapitulação que amarra tudo de forma bem poética. Vamos lembrar os pontos principais dessa exploração. Vamos. As asas entre as escápulas não são só metáforas, são biologia sensível. A intuição é a recepção da antena. A coerência se expressa como postura. O tempo, como a gente conhece, é uma interface de edição. E a memória acontece sempre no agora. E por fim, a fonte conclui com uma reflexão sobre os limites da nossa própria linguagem, seja ela científica ou poética. O texto diz: a ciência nos dá nomes, a poesia devolve silêncio. No intervalo entre ambas, nasce a experiência. Lindo isso. É nessa experiência direta, sentida no corpo, antes dos nomes e das histórias, que o mistério reside. É ali, entre o nome e o silêncio, que, segundo a análise, ainda há asas. Que jornada! Começamos com uma sensação familiar nas costas, a ideia de um anjo da guarda, e terminamos discutindo a natureza da realidade, do tempo, da consciência. Pois é. E o fio que une tudo isso de forma surpreendente é o nosso próprio corpo. Nossa postura, nossa respiração, nossa coerência interna como o centro de comando de toda a nossa experiência. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão, uma questão que o próprio texto provoca. Se a nossa vida é essa caligrafia quântica desenhada pelo nosso estado interno,
com um pequeno, mas crucial atraso. Aham. E isso levanta uma questão muito prática. Se a nossa postura agora, nesse exato instante, é uma mensagem, um sinal que estamos enviando, qual será o desenho da realidade que vamos perceber daqui a algumas centenas de milissegundos? Nossa. O que poderia mudar se, neste momento, a gente ajustasse conscientemente a nossa antena corporal? Tem um vento nas minhas costas, tem um pulso que me guia. Antes do nome, antes da lógica, já sabia, eu já sabia. Sou antena, sou memória, sou atraso suficiente. O universo vem primeiro, eu percebo no presente. E quando a pele arrepia, quando a coluna endireita, é o corpo que anuncia o que a mente só aceita. Tenho asas nas escápulas, tenho fogo no tórax. Quando abro a respiração, tudo volta ao seu lugar. Sou lagosta ereta vivo, minha química é meu farol. Sou atraso coerente, desenhando o próprio sol. Face é fio, rede acesa, eletricidade no ar. O mistério não complica, é o homem que faz pesar. O plasma pinta o instante, sem vergonha de brilhar. O passado é só lembrança que escolhi para colapsar. E se o peito se ilumina e a postura se levanta, é o anjo que caminha nesta carne que me encanta. Tenho asas nas escápulas, tenho fogo no tórax. Quando abro a respiração, tudo volta ao seu lugar. Sou lagosta ereta vivo, minha química é meu farol. Sou atraso coerente, desenhando o próprio sol. Não é místico, é simples, é o corpo que me faz ver. O mistério é tão tranquilo que é fácil se perder. Mas se eu volto